Então, nós estamos retomando, né, o vídeo, o conteúdo do vídeo anterior, em que eu li um trecho de um poema de Antônio Machado, né, que fala sobre a infância e essa coisa de sonho e realidade se interrelacionando, né? Então, eu vou agora traduzir o poema para aqueles que ainda não conseguem ler em espanhol. Era um menino que sonhava um cavalo de cartão. Abriu os olhos o menino e o cavalinho não viu. Com um cavalinho branco, o ninho... Com um cavalinho branco, o menino voltou a sonhar. E pela crina o colhia. Ah, agora não vais me escapar. Apenas tendo agarrado, o menino se despertou. Tinha o punho cerrado, mas o cavalinho voou. O menino ficou muito sério, pensando que não é verdade um cavalinho sonhado. Então, né, esse lindo poema de Antônio Machado fala exatamente desse momento em que a criança confunde um pouco a realidade com a imaginação, e é bom que assim seja, né? Porque a criança está vindo de um mundo sonhado, na verdade, né? Enquanto ele está sendo concebido, né, o bebê está no mundo dos sonhos de todas as possibilidades, né? Só quando ele entra na realidade que ele começa a acordar para esse contato com uma realidade formal e com uma realidade, vamos chamar assim, transcendental, né? Mas é muito bonito, né, esse poema, porque fala exatamente da necessidade que a criança tem da imaginação, né? Até para se conhecer e para conhecer o mundo. Então, continuando com essa série, nós vamos fazer sempre um bate-papo com as pessoas que estão interessadas sobre contação de histórias. Vou pedir ao Luiz Augusto que me devolva a última pergunta que não foi respondida. A última pergunta foi de uma contadora de histórias e ela fala que conta histórias em uma ONG para diversos tipos de pessoas. E ela gostaria de saber como ela pode manter a atenção de um grupo heterogêneo. E se você pudesse resumir a contação a 2 palavras, quais escolheria? Assim, outra vez eu vou fazer uma coisa inversa. Eu vou começar pelas palavras que eu escolheria, né, para a contação, né? Eu escolheria escuta e respiração. Porque essas 2 palavras, elas representam exatamente o que acontece entre a pessoa que conta e a pessoa que escuta. Primeiro é uma respiração, é como se um conteúdo que sempre existiu e que está sendo criado está respirando entre essas 2 pessoas, né? Que é o conteúdo do imaginário dos povos, né? Do consciente e do inconsciente coletivo, de todas as histórias que foram contadas e ainda não foram contadas. Isso está presente no momento em que você abre o espaço para a contação de histórias, né? É como se fosse um grande A, né? E esse A abarca o que está atrás e o que está por vir. E vai tendo trazido esse conteúdo para o presente, né? Então é muito interessante que esse gesto, né? Era uma vez. Então
é um gesto que traz uma atemporalidade de tudo que acontece no mundo, né? E você se abre para todos os tempos e todas as histórias. Então, nesse sentido, é uma respiração, né? E é também uma escuta, né? Porque você começa a escutar essa respiração nas suas várias nuances. Inclusive, tem alguns contadores de histórias, como Ashley Ramsden, que é professor da arte da fala no Emerson College, diretor da escola de storytelling. Ele fala que a contação de histórias é como um mergulho na água da vida. Né? É como se as águas de todos os tempos falassem com as nossas águas, né? Uma vez que o ser humano é 80% água, né? Então é como se essas águas das experiências estivessem passando por nós, né? E então, nesse sentido, como é que você prepara essa escuta, essa respiração? Primeiro, você entrando na escuta e na respiração dos contos que você vai contar, né? Então, quando você trabalha a sua respiração na contação de histórias, você vai articulando uma relação que está baseada assim na escuta. Você vai criando a escuta. A tua própria voz vai trazendo, né, a audiência para a escuta. Mas existem alguns truques que a gente aprende lá na escola de contação de histórias do Emerson College, que é muito bom o curso lá, né? É um curso de 2 anos, né? Mas ele é muito abrangente. Uma das coisas que nós podemos fazer é nos inspirar nos contadores de história tradicionais, né? E foi mais ou menos o que a gente aprendeu lá no Emerson. A gente assistiu a vários estilos e várias linhagens de contadores de história, cada um trazendo a sua experiência e o seu contato com a sua própria essência. Por exemplo, a Jean Blake, ela entra no espaço descalça, ela é uma neta de africanos que moram na Jamaica, né? Ela entra no espaço vestida com roupas africanas, né? E chamando o público com aquele gesto típico de voz que os africanos fazem para celebrar uma situação. Né? Ela vai entrando no meio do público e convidando o público a fazer esse gesto, né? E trazendo essa celebração. É forte, né? As pessoas começam sem perceber, está todo mundo entrando naquela tônica. Então, quando ela chega no palco, ela já ganhou o auditório, né? A Jean Blake é extraordinária. Ela dá um curso, inclusive, sobre como começar uma história. É uma outra história. Mas tem também aqueles que são da tradição cigana, por exemplo, como Duncan Williamson, que ele tocava uma gaitinha, ele punha uma gaitinha aqui no fundo da boca, ele entrava tocando gaitinha. E essa gaitinha já ia criando espaço de escuta, né? O Ashley Ramsden, ele costuma se vestir no palco. Imagino que a performance também é um convite a entrar nesse imaginário. É um ritual, não é bem uma performance, né? Mas é um ritual, né? E esse ritual pode ser realizado de várias vezes, de várias formas. Eu costumo dizer, em homenagem aos meus mestres contadores de história, cubram minha cabeça, né? Só o fato de fazer isso, né? Em homenagem a meus grandes mestres, eu vou cobrir minha cabeça, né? E vou acender uma vela para a luz da sabedoria que existe nos contos, e acendo uma vela, e assim
E eu vou entrando. E muitas vezes eu peço também, quando é pessoas muito agitadas, eu peço a elas que preparem o ambiente comigo, o que também não deixa de ser um ritual, né? Ah, vamos colocar as cadeiras em círculo, pessoal, né? Para a roda do conto ficar mais redonda, né? E às vezes eu canto, como aconteceu na última vez que eu estive na Espanha, num centro curativo. As pessoas estavam muito tensas com a questão da Covid, muita gente tinha perdido pessoas queridas, havia uma grande dor no ar, né? Então eu resolvi trazer uma música nossa, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. E ao cantar essa canção, as pessoas foram se entregando ao momento e à magia do momento. E até pediram para cantar junto os espanhóis. Foi um momento mágico, né? Então, confiar também na sua intuição, naquilo que vem para você, nas coisas que fazem sentido e que você gosta, ir incorporando na sua apresentação. Isso também é muito bom, porque soa como uma relação verdadeira com a contação de histórias. Eu acho que dessa forma eu respondi a ela, né? Nós temos também uma escritora de histórias para crianças e ela faz a seguinte pergunta: como temperar uma história de tal forma que todas as crianças se interessem por ela? E também, que livros você recomendaria para ler sobre o assunto? Também exige um tempo grande a resposta a essa escritora. A única coisa que eu vou adiantar, né, é que o conto tem que passar pelos 4 elementos para a criança se sentir de alguma forma contactada através do próprio temperamento da criança com o conto. Mas isso é um assunto extenso, então eu vou deixar para o próximo bloco, né? No momento vamos ficar com o que nós inventamos e vou contar uma pequena história do Nasruddin, que é uma história curta. Vocês sabem que no Oriente se chama mulá aquele que é um mestre espiritual. E o mulá Nasruddin estava sentado à frente de uma porta quando uma pessoa desconhecida passou e, apenas para zombar de um velho que estava sentado à porta, fez a seguinte pergunta: mulá, você que sabe tudo, você pode me dizer como chegar a Bagdá? E o mulá, percebendo aquele tom de zombaria, né, ele deu um sorriso e falou assim: e você, como é que sabe que eu sou um mulá? Né? Como é que você percebe que eu sou um mestre? Aí o cara, com uma voz muito mais zombeteira ainda, falou: é porque eu leio pensamentos. O mulá falou: muito avançado o seu estágio. Como você lê pensamentos, pode ler um mapa para Bagdá que está na minha mente. Nasruddin.